Galera, vamos falar agora um pouquinho sobre a Porto Belo, a PBG SA, que é negociada na B3 aí sob o código PTBL3 e apresentou o último balanço referente ao terceiro trimestre de 2020 em 13 de novembro. Mas antes de mais nada, né, aqueles avisos importantes aí de sempre. Se você está chegando agora e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho uma playlist aqui no meu canal no YouTube e eu também tenho um perfil no Instagram. Os dois vão estar na descrição desse vídeo, daí você pode seguir lá. A playlist minha do YouTube, ela ensina desde quem está saindo do zero, se você já tem algum tipo de planejamento financeiro, a se organizar aí financeiramente, a montar uma carteira de investimento. Se você tiver interesse em investir em ações, que é o objeto específico desse vídeo, né? Fala sobre empresas, desse tipo de vídeo aqui meu. Lá também tem um vídeo específico falando sobre. No meu Instagram tem várias dicas, também desde quem está saindo do zero a quem já tem algum tipo de planejamento financeiro e sofisticar esse planejamento. E daí quem quiser vai lá, vai aprender tudo e vai poder aproveitar mais esse tipo de vídeo de apresentação das empresas aqui. Outra coisa muito importante, sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Meu objetivo com esse vídeo é trazer a análise das empresas. A Porto Belo não é uma empresa que é muito falada no mercado, então eu faço de todas. Então, não estou indicando aqui nem ela nem outras. Eu só tento trazer sempre os balanços no melhor formato, no mesmo formato, aliás. Sempre para que você possa comparar, né? Facilitar essa comparação entre as empresas, tá? E que você conheça novas empresas, não só as que mais queridinhas ali dos analistas mais famosos, né? E por fim, como eu falei também na parte da recomendação, esse vídeo não é uma torcida para o sucesso ou insucesso das empresas ou suas cotações. Como eu sempre falo, eu faço de todas. Meu intuito é disseminar esse tipo de informação. Essa informação que eu trago aqui muitas vezes é uma informação paga. Você vai pagar um curso caro ou uma plataforma de investimento cara para ter. E devido à minha formação, eu aprendi a consolidar isso a partir de informações públicas, né, da B3, dos RIs das empresas. Então eu consolido para mim e divulgo no meu perfil, tá bom? Então, avançando aí, a Porto Belo, como eu falei, não é uma empresa que é tão falada assim, mas ela é uma das maiores produtoras de cerâmica do Brasil, distribui para todos os continentes aí e principalmente para o mercado interno aí, né? Ela está listada no segmento de listagem do novo mercado, que é o mais alto nível de governança. Só tem empresas ON aí, só tem ações ON, né, ordinárias, isso é um ótimo índice de governança. Tem ela de 100%, se os controladores dela quiserem vender o controle dela, você, o portador da PTBL3, vai receber 100% do valor, então isso é um ótimo índice de governança. É privada, não tem interferência do governo aí na sua gestão, né? Não sofre de ingerências políticas que às vezes ocorrem nas estatais. Outro índice muito bom de governança. Um free float bom, de 46% nas ordinárias, muito acima do mínimo recomendado, que é 25%, né? 1.600 negócios diários, também é um volume tranquilo. Então é aquilo que a gente sempre fala nessa parte aqui, quando a empresa apresenta esses dados, se você ela é bem tranquila para você abrir posição, encerrar ou manter posição. Para você que é minoritária, ela é bem tranquila. A receita líquida dela é crescente, um dado legal, falando agora mais especificamente do balanço, né? Crescente, quase, aliás, dobrou aí, se for ver de 2010 para os últimos 12 meses, então bem tranquilo. O EBIT já não acompanha tanto, né? É mais gangorra aí o EBIT. Apresentou um decréscimo em 2019, em frente a 2018. 2018 foi o maior EBIT, maior operacional aí da década. Se você tem dúvidas sobre esses indicadores, vai naquela playlist que eu indiquei no começo lá. Tem um vídeo sobre análise de ações, o que significa cada um desses índices, que eu utilizo aqui. Daí o EBIT dela foi, em 2018 tinha sido o maior da década, que era em 2019, mais ou menos flat agora nos últimos 12 meses, né, que representa 2020 aí, no comparativo, até o momento, nos 3 trimestres de 2020. O financeiro dela é aquela velha história que eu falo para esse tipo de empresa. Não é uma empresa que tem receitas financeiras, né? Não é do setor financeiro. Pelo contrário, se utiliza de um certo endividamento aí, em virtude do seu tipo de operação, né? Então, acaba tendo um resultado financeiro negativo, mas nada que inspire muitos cuidados, né? O mais importa é essa parte aqui do lucro líquido. Ela é uma empresa que apresenta lucros consistentes, na década está apresentando lucro aí,
segue mais ou menos o EBIT, o destaque fica para 2020, em que o EBIT dela andou de lado, mas o operacional andou de lado, mas o lucro ela conseguiu melhorar. Muito em função disso é a pequena escala que ela tem de lucro, tá? Em função do EBIT. Então, se ela consegue melhorar as margens, vocês vão ver na parte de margem que a margem dela melhorou, ela consegue ter essa melhora do lucro mesmo com o EBIT, porque em geral ela tem uma margem muito pequena. Então ela conseguiu melhorar nesse ano a margem dela, que gerou esse descompasso entre o EBIT e o lucro líquido. Aí, como a gente sempre fala, né, no longo prazo não tem como, o lucro, a cotação sempre segue o lucro, né? Lembrando sempre que a verdinha aí é o lucro, né, e o azul a cotação. Como eu falei, esse lucro pequeno de 2019 está parecendo alguma coisa não recorrente pelo comportamento, tanto do EBIT quanto do lucro líquido, né, que baixou muito. Ou talvez tenha alguma coisa não recorrente que aconteceu no resultado de 2019, uma corporação, sinergia, alguma coisa, que gerou essa diferença, porque a cotação ela não respondeu só em 2019, no resto você pode ver que ela acompanhou muito o lucro e pela análise ela volta, né, ela volta ali nesse ano 2020 a seguir. É o que a gente sempre fala, de você tomar muito cuidado com uma análise até de um ano, né? As pessoas dão muito valor para trimestral, dão muito valor para anual, aí você vê que quem vendeu 2019 devido à queda do lucro líquido apresentado no balanço aí perdeu um bom retorno, né? Porque a cotação manteve e agora o lucro está retomando e está seguindo de novo a cotação, né? É uma empresa que, como eu falei, apresenta lucros consistentes, tem alguns anos que o lucro não é nada demais, o lucro é meio eletrocardiograma aí, né? Não é crescente como uma VEC, mas se você, é o que eu venho falando principalmente nos últimos vídeos aí, né? É a questão das três categorias de empresa. Tem as empresas que apresentam lucros consistentes e crescentes, as empresas que apresentam prejuízos consistentes, e tem o meio termo. Ela é uma do meio termo aí, porque ela apresenta lucros, só que esses lucros são alternados aí. Então aí você tem que parar um pouquinho mais, ver um pouquinho mais de dado, ler um pouquinho mais de relatório, para dar aquela analisada para ver se ela tem boas perspectivas para o futuro, né, e se vale a pena pôr o seu dinheiro. O que eu falei sobre a margem líquida, você pode ver que em 2019 a margem líquida dela foi muito pequena. Então aquele EBIT dela, ela teve a mesma, aí que é legal comparar, ó, ela teve, veja 2019 e os 12 meses, que como eu falo, retrata o diferencial dos 3 trimestres de 2020. Você pode ver que em 2019 a margem dela foi menos que 2 e agora a margem dela quadruplicou, né? Então daí isso explica esse fato de 2019 para os 12 meses ali tá na faixa dos 50 EBIT, só que daí no lucro líquido essa diferença, tá vendo? É o mesmo EBIT e a margem a diferencial é na margem. Você vê que a margem dela ali próximo de 2 ficou próximo de 2, a margem dela acima de 8 ficou acima de 80. A margem líquida próximo de 2, o lucro líquido próximo de 20 ali, né? E a margem líquida mais de 8, aí o lucro líquido mais de 80. Então a resposta ali foi o que? A parte operacional dela para o lucro líquido, ela conseguiu um resultado melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aqui você pode ver que também é muito do resultado financeiro, né? Que houve uma redução drástica do resultado financeiro, de 50 para 30. Então essa diferença ali de 60, só 40 já é parte do financeiro, né? Que avançando, o patrimônio líquido dela aumentando, sempre um dado muito bom, quer dizer que os recursos próprios dela sempre aumentando, né? Recursos dos investidores aí sempre aumentando. Aí isso aí dá uma ajudinha no ROI, né? Você vê que no começo ali o ROI dela, ela tinha um lucro razoável ali com um patrimônio muito pequeno, ela foi se capitalizando, aumentando seus recursos próprios e o lucro não aumentou tanto assim. Então, você vê que a primeira parte da década o retorno sobre o patrimônio líquido era maior, porque o patrimônio líquido dela é maior e ela não apresentou lucros crescentes. Os lucros delas nos últimos anos vai vindo no eletrocardiograma, assim, né? Sobe, desce, sobe, desce. Então isso aí não faz com que o ROI fique crescente e atinja, se você separar ali em duas partes, né, de 2010 até 2015, de 2015 em frente, você vê que a primeira parte da década o ROI dela era mais consistente, mais elevado do que a segunda. Então ali na rentabilidade do patrimônio, ela está tendo uma diminuição, assim, quando você pega
em blocos de médio prazo aí de 5 anos, né? Isso muito em função daquilo que eu falei, ela está conseguindo aumentar consistentemente seu patrimônio líquido, porque sempre apresenta lucro. Esse lucro acaba entrando ali no o que não é gasto para bater as dívidas, né? Pagar as dívidas, e o que não é gasto, aliás, distribuindo para os acionistas, né? Fica ali no patrimônio líquido. Então ela está aumentando por ter uma consistência no lucro, patrimônio líquido ano a ano, só que não está conseguindo aumentar o lucro, então acaba que a rentabilidade do patrimônio líquido ao longo do tempo vai diminuindo, né? Acho que o maior desafio dela é agora, ela já tem lucros consistentes, é crescer esse lucro de formas, transformar os lucros que são consistentes em crescentes. Acho que é o maior desafio da Porto Belo. O caixa dela, ela aumentou o caixa, está fortalecendo o caixa desde 2019, que aumentou de 2018 para 2019 e conseguiu aumentar um pouquinho mais ainda esse ano, mesmo com pandemia, se tirar o chapéu. A dívida bruta, por outro lado, diminuiu os patamares de 2019, isso aí é outro fator muito bom. Você vê que na dívida líquida dela houve uma diminuição, então se tirar o chapéu, uma empresa em plena pandemia diminuindo o endividamento, né? É aquilo que tem que se falar, não é tão impactado assim. Lógico que todas as empresas tiveram impacto, às vezes a pessoa acha que só o que ficou fechado, só as lojas, só o setor de varejo de moda, por exemplo, foi impactado, mas não, houveram restrições nas indústrias ou diminuição de serviços e circulação de pessoas e afeta também, mas claramente que uma empresa de cerâmica é menos afetada do que uma empresa de varejo de moda, de shopping center, essas coisas durante a pandemia. Vou falar alguma coisa que eu esqueci? Não, mas é isso aí. Mas é impactado também, né? Os materiais de construções em muitas cidades não foram fechados. Na minha, por exemplo, não foi fechado. De certa forma é um serviço essencial, né? Porque se acontece alguma coisa na sua casa ali, você tem que fazer uma manutenção. Mas cerâmica não é uma coisa tão essencial assim. Então, todo um cenário de retração econômica, a pessoa dá uma pensada. Apesar que tem algumas coisas que são essenciais na casa de cerâmica, mas o grosso assim é muito acabamento, né? Então aí é que nem eu falo, uma coisa já muito específica, teria que estudar o comportamento do mercado cerâmico durante a pandemia, né? Mas mesmo assim, como eu sempre falei, ela melhorou o lucro, diminuiu o endividamento durante um ano muito complicado para a economia, né? Isso é de se tirar o chapéu. Avançando nos dados de financiamento, ela se financia majoritariamente em cima de endividamento, eu acho que é legal. Daí o poder da dívida líquida começa... o dado da dívida líquida começa a ter mais importância, né? Porque é uma empresa que tem um alto índice de endividamento, mostrar que está no comportamento decrescente de endividamento é um ótimo sinal. É o que eu falo, a Porto Belo vem sinalizando, vem dando vários bons sinais aí com esses dados de curto prazo, né? O DP/EBIT, por outro lado, é complicadinho, ela já está no nível mais alavancado. É o que eu falo, por ser um indicador mais conservador, se você quer utilizar ali uma conta mais liberal assim, né? Não tão conservador, se joga até ali para 6, ela já está em 10. É aquilo lá, eu acho que daí, a partir desse momento, você tem que começar a dar uma olhadinha mais no comportamento do lucro dela, né? Se esse endividamento, elevado endividamento dela, não está gerando muitos encargos financeiros que está afetando o lucro. Daí aquele dado estranho lá do EBIT para o lucro, aquela discrepância começa a ser explicada nesses gráficos. Você vê que ela tinha um endividamento muito elevado, muitas vezes operacional em 2019. O fato dela começar a diminuir esse endividamento, e provavelmente grande parte do que ela diminuiu foi encargos de curto prazo. Para apresentar essa diferença, você vê que o sprint que deu no lucro, como o lucro aumentou com essa diminuição do endividamento, né, de 2019 para 2020 nesse movimento. Então acho que tem que dar uma olhadinha na dívida dela, que a dívida dela é um dos casos que a dívida está impactando o lucro. Eu acho que quando você for analisar ela, se você der uma olhadinha em como está organizado esse endividamento, se é uma dívida de mais longo prazo ou de curto prazo, como se a administração tem um planejamento de redução do endividamento, ela é uma empresa que vai ter mais folga no operacional para ser lucrativa, né? Você vê que o operacional dela está titubeado, o endividamento é elevado. Daí ela tem que jogar ali bem, a administração tem que jogar muito bem para ter resultados satisfatórios, né? Bom, acho que o que tinha para falar da Porto Belo é isso. Acho que deu uma boa apresentada para você que não conhece. Como eu falei, ela não é uma das mais conhecidas aí, está listada no novo mercado, né?
Estou dando novo mercado, ela não é uma das mais conhecidas, mas apresenta lucro consistente, é uma coisa de se tirar o chapéu. Tem que ver essa questão que eu falei, endividamento, o operacional dela é titubeando, endividamento elevado, o lucro dela é consistente, não é crescente, então você tem que analisar acredito que essas três bases aí, para começar a tomar uma decisão de pôr ela ou não na sua carteira. Acho que é isso aí, quem chegou até aqui gostou, curte aí, compartilha, marca os amigos, familiares, quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo, divulga aí pra galera, eu sempre estou pedindo essa força aí, o canalzinho é pequenininho, mas tem informação de qualidade aí, quem puder ajudar a difundir isso aí, levar riqueza para a nossa população, né, que não tem acesso a esse tipo de conteúdo, ainda investe em produtos bancários aí que não trazem tanto benefício para ela, né. Se inscreve aqui no meu canal, segue lá no Instagram e acompanha aí as próximas análises.